Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente dessa gestão, hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio Henrique Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, gostaria de agradecer à Rádio Catedral por esse convite, de poder contar um pouco da história, da minha história e da história do meu pai. Henrique, como bem diz o nosso programa Conexão com Valores, ele faz uma correlação entre as conexões sociais e pessoais que permitem que a gente desempenhe o nosso expertise na sociedade civil, bem como os valores maternos e paternos que a gente traz desde a nossa casa. E o convite que eu te faço é que você possa se apresentar ao nosso público ouvinte, contando um pouco da história do menino Henrique, o seu olhar pela profissão, essa sua vocação internacionalista e essa dedicação em contar essa história ancestral do seu pai. É verdade, é uma história ancestral e eu gosto muito da história de famílias, sabe? E então essa história vem de muito tempo, essa história vem do meu bisavô, que foi o João Pinheiro, e foi uma pessoa que do início logo da República, republicano, e foi presidente de Minas 2 vezes, e tinha uma linha muito importante que era uma linha do social, era uma linha de pensar nos desprivilegiados, e esse sempre foi o foco da família. E o meu pai foi uma consequência um pouco da herança do avô dele, e eu segui com a mesma cabeça de manter a continuidade da família. Só que quando eu nasci, em 1961, meu pai era ministro do Trabalho, do governo João Goulart, e era um governo que estava em grande turbulência. E ele, como vinha de uma família de políticos, logo que eu nasci, falou assim: esse não vai para a política, esse aí vai para o lado do time que sempre ganha, esse vai para o mercado financeiro. E eu obedeci ele. Eu trabalho no mercado financeiro há quase 40 anos, mas como ele também se sentia um privilegiado, eu achei que eu também tinha que fazer alguma coisa para manter a história dele viva, que foi uma história de tentar mudar esse país, foi uma história de tentar fazer a reforma agrária, que até hoje a gente sabe que a coisa no campo não anda bem, né? Henrique, você nesse trânsito entre Miami, Lisboa, Rio de Janeiro, está em passagem aqui pelo Rio, fazendo o impulsionamento de um documentário. Conta para o nosso público qual é esse documentário e do que ele se refere. Olha, esse documentário é um documentário sobre a reforma agrária, um assunto que até hoje é super polêmico. Você vê que o Brasil, do tamanho que ele tem, o latifúndio ainda é a forma de se explorar esse país. E há 60 anos atrás, o governo João Goulart e o meu pai, existia uma autarquia que se chamava SUPRA, que era a Superintendência da Reforma Agrária. O que era isso? Era o primeiro passo que o João Goulart tentou para fazer a reforma agrária no Brasil. E o meu pai era o superintendente dessa autarquia. E o que era essa reforma agrária? Eles queriam fazer a desapropriação de terras improdutivas às margens de rodovias, ferrovias e açudes, obras que teriam sido feitas com recursos federais. Eles queriam desapropriar 5 quilômetros de cada lado, terras que fossem improdutivas, tá? E essas terras estariam dispostas à reforma agrária, estariam à disposição da reforma agrária. Só que esse decreto, que se chamou o Decreto da Supra, foi assinado durante o comício da Central, em 64, e 13 dias depois
houve o golpe e o meu pai foi preso. Henrique, recebo aqui com muito carinho essa bela edição aqui com a dedicatória bonita do Henrique, falando sobre essa passagem da presidência de João Goulart. Conta um pouquinho pra gente do conteúdo desse livro, para suscitar a curiosidade. Esse livro é um livro que foi escrito pelo meu pai, é um depoimento pessoal do período dos 3 anos que ele conviveu com o Jango no governo de 1960 até 64, 61 até 64. E é um depoimento pessoal, é um depoimento assim de bastidores, de intimidade. Então, quer dizer, é uma coisa que não é um livro histórico, mas é um livro que comenta assim a relação dos dois, de amizade e o que eles pensavam para o Brasil, sabe? Principalmente. Porque eram idealistas, né? Eram políticos diferentes do que a gente vê hoje em dia, né? Eram gente que pensava no Brasil numa forma grande, né? Numa forma maior. E eu acho que a reforma agrária, se tivesse acontecido há 60 anos atrás, como eles queriam, eu acho que esse país estava diferente. Porque a migração do campo para as cidades, nesses últimos 60 anos, estima-se em quase 40 milhões de pessoas. E o que aconteceu com isso? Incharam as cidades, né? E hoje transformaram em metrópoles inviáveis. Por quê? Por falta de assentamento, por falta de uma classe média rural. Henrique, o olhar social, ele tem muito a ver com a prática do bem comum, que é uma bandeira que o nosso movimento da evangelização no meio do trabalho, ela impulsiona, preconizando que toda atividade econômica, ela tem como objetivo o amelhamento do capital, mas que isso pode ser feito num formato que possa fazer com que a gente construa um mundo melhor. E você, com esse olhar social do embasamento familiar, hoje vai para o mercado financeiro fazendo planejamento familiar das grandes fortunas do país e até fora do país. Isso facilita o olhar social em relação a essa gestão patrimonial? Facilita porque a gente vê a grande discrepância que tem nesse país, né? Como o dinheiro está na mão de poucas pessoas, né? Eu faço esse trabalho há muitos anos. O Brasil é um país que tem uma taxa de juros altíssima, então virou assim meio que um país para rentistas, porque você pagar 15% de juros ao ano é uma loucura. É uma coisa que quase que inviabiliza qualquer tipo de empreendimento. Só que se o governo te paga 15%, o que você vai fazer? Então eu vejo com crítica, lógico, essa situação do Brasil. Mas eu não trabalho só com o Brasil, eu trabalho com o mundo inteiro. Eu tenho um escritório em Miami que faz essa administração de recursos de terceiros, e a gente vê o Brasil como um lugar onde a gente investe também. Mas obviamente que o estrangeiro ainda tem medo, porque o país vive uma turbulência política constante e isso atrapalha muito o fluxo de investimento para cá, apesar dessa taxa de juros mais alta do mundo. Então, às vezes eu vejo com preocupação, porque eu acho que a gente está gerando uma dívida interna muito grande, o país não consegue equacionar suas contas e isso acaba repercutindo lá fora. Henrique, conta para o nosso público aonde eles podem assistir esse documentário que a gente já mencionou aqui. Olha, o documentário Terra Revolta, João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária, ela está disponível no canal Curta, porque logo que o filme ficou pronto, logo que o documentário ficou pronto, eles nos fizeram uma proposta de adquirir os direitos por 36 meses e a gente aceitou. Eu gostaria também de falar que a diretora do filme e o Caio, que foi o fotógrafo, a diretora é a Bárbara Goulart, neta do Jango.
Que bacana. E ela Resgate. foi exatamente. Esse foi um trabalho todo feito de resgate, de ancestralidade. Sim. Quem distribuiu o filme foi o Bruno Weiner, filho do Samuel Weiner, dono da Última Hora, também que era muito amigo do meu pai, muito amigo do Jango. Filho da Danusa Leão. Filho da Danusa Leão. Então foi uma união da família Goulart com a família Weiner e com a família Pinheiro. Tem tudo para fazer sucesso, né? Só fera. É verdade. É verdade. E feras e muito amigos e pessoas que pensaram num Brasil de verdade, um Brasil que pudesse dar certo. Dizem que pares se aproximam, né, Henrique? Pares se aproximam. Exatamente. E conseguem trazer nesse momento uma união de esforços. Olha, essa união realmente foi um mistério, sabia? Um mistério. A gente fez até uma foto no dia da estreia, porque foi uma coisa assim de ancestralidade. Que bacana. De 2 minutos. 2. Tem mais algum pedacinho que você queira acrescentar? E eu posso falar também que ele... Pode falar? Pode porque esse filme passou agora, essa semana, no Cine Clube do Futuro, ali na Estação NET Botafogo, e foi um grande sucesso. E estava lá o Jean-Marc, que é um militante político importante. Ele foi presidente da UNE em 1968, ele é ligado aos movimentos de terra, e ele vai levar o documentário para um acampamento muito grande do MST. Henrique, como comentei contigo, a nossa associação de dirigentes cristãos de empresa está há 63 anos aqui no Rio de Janeiro, atuando nessa proximidade de pessoas do bem para realização de ações de mobilização que promovam o bem comum. Então eu te convidaria que você pudesse fazer um convite ao seu network, que possa dar uma olhada lá na nossa rede social, nosso Instagram, @DCRRio, o nosso Facebook ADCRJ. Esses nossos programas estão no YouTube, e os que tiverem interesse em poder também participar do nosso movimento, através desses meios de comunicação, através de você também, possam se manifestar, que a gente dá o retorno. Eu acredito nesse tipo de iniciativa. A sociedade civil organizada. É a única condição de mudar. Eu acho que a gente tem que prestigiar esse tipo de iniciativa. Porque a gente não pode depender de governos e de políticos. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer por conta própria. Isso, união de esforços. Isso aí. É só assim a gente consegue mudar. Não esperar que alguém faça por você. É você fazer mesmo. Isso aí. Henrique, antes de finalizar, convidaria que você também apresentasse o nome da sua empresa e como as pessoas possam também dar uma olhada em relação a essa questão da organização do patrimônio familiar. Sim. Essa empresa eu já tenho... Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 45 anos. Essa empresa está em Miami há quase 20 anos. Ela se chama Bolton Global Capital. Eu tenho o meu Instagram, também quem quiser entrar, se chama Henrique João Pinheiro. E ali a gente faz essa administração de recursos de terceiros, numa visão global. Quer dizer, a gente não só investe no Brasil, a gente investe no Brasil a hora que o Brasil mostrar que está fazendo o seu dever de casa. E no momento está complicado, então a gente tem procurado oportunidades em outros países também, entendeu? Mas o Brasil está sempre no nosso radar, e eu adoraria estar sempre muito mais investido no Brasil do que em qualquer outra parte do mundo, mas a gente tem um dever de casa importante a ser feito, que é cuidar das contas públicas, né? Fica a dica. Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Henrique, uma grande satisfação ter você conosco. Ótimo, prazer estar com vocês.